Bem-vindo ao canal Escatológico. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, assista os vídeos, deixe o seu like e ative as notificações. Você não paga nada por isso, é grátis. Neste vídeo vamos estudar o salmo que eu denomino o salmo astronômico, porque ele começa assim, é o salmo 19. Os céus, Ramaim, em hebraico, os céus, há mais de um céu, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Então esta palavra mostra significa também testemunha, ou testifica, a respeito do trabalho, da obra das suas mãos. Então é o handmade de Deus. O firmamento, podemos dizer, então, que é o trabalho das mãos de Deus. Às vezes você pega, digamos aí, um tênis, você vê lá, feito à mão, handmade. Aquilo concede mais valor ao produto que é realizado, que é feito. Então esse handmade, confere mais valor ao produto que é originado, que é feito, porque ali existe a assinatura do Criador, a assinatura daquele que fez o produto. Então o firmamento, que é um céu sólido, que nós sabemos, ele foi feito pela mão de Deus. É obra da mão de Deus, mostra o trabalho das suas mãos. Então este é o maior testemunho natural de que temos da realidade de um Criador. Os céus declaram, é uma declaração pungente, magnânima, uma declaração incontestável da glória de Deus. E o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Deus fez o mundo com especial cuidado. Não foi feito de qualquer modo. Não foi feito, ou não foi criado como acreditam aí os defensores da teoria da evolução, através de uma explosão, algo que teve origem no caos, em uma matéria que não se sabe de onde veio, e essa matéria comprimiu e de repente explodiu. Desde quando uma explosão, algo aleatório, leva à criação de alguma coisa? Explosão, que eu saiba, apenas destrói aquilo que existe. Explosão é desconexão. Explosão é deterioração, ao invés de construção. Então Deus construiu o firmamento. E esse firmamento é o grande testemunho das obras de suas mãos. Então você pode olhar para o céu abobadado. Os antigos eles tinham mais visão dessas coisas, porque não existia essa iluminação artificial das grandes cidades. Estamos aí amontoados em grandes cidades. Mas se você tiver a oportunidade, vá para o interior, até mesmo para um deserto, e observe a abóbada celeste. E você vai entender como é que a glória de Deus se manifesta através do trabalho das suas mãos. Este salmo astronômico diz: dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra conhecimento. Então vimos aí uma concatenação de processos criados por Deus, que existe um tempo para a revolução, né, das estrelas, para o giro que existe no domo. O livro de Enoque fala a respeito de ventos que fazem este grande, gigantesco domo girar. Existe o tratado astronômico no livro de Enoque. E há muita controvérsia a respeito da inspiração do livro, canonicidade desse livro. E eu creio que é legítimo você parar para pensar nessas coisas. A respeito desse tema, por exemplo, não é nenhum sacrilégio. Não podemos aí ter um vislumbre, porque muitos pais da igreja aceitaram e liam o livro de Enoque. Esse livro foi citado por Jesus Cristo. Também há citações dele na Escritura. Há citações dele no livro de Judas. Eu tenho em mão esse livro, muito bom, tá, pessoal? A Origem da Bíblia, um guia para os perplexos. Então vou ler aqui para vocês um trecho desse livro, tá? Diz assim: muitos estudiosos sustentam que as escrituras hebraicas já estavam completas no século II antes de Cristo, e que essa coleção era aceita por Jesus e pelos primeiros cristãos.
Essa tese, porém, não corresponde ao que sabemos a respeito das citações e alusões de Jesus à literatura bíblica e não bíblica. Sabemos que entre os primeiros cristãos, alguns conheciam diversos escritos judaicos apócrifos e também pseudepígrafos, ou pseudepigráficos, como no caso de Judas. Judas 14, citando 1 Enoque 1 a 10. Curiosamente, em data já tardia, 200 depois de Cristo, Tertuliano cita Judas 14 para demonstrar a autoridade escritural de 1 Enoque. Em outras palavras, para Tertuliano, se Judas citou Enoque, este devia ser escritura. Uma grande dificuldade com a ideia de Jesus ter transmitido aos discípulos um cânone bíblico fixo igual ao nosso Antigo Testamento protestante atual é o uso generalizado de escritos apócrifos e pseudepigráficos no Novo Testamento, revelando conhecimento considerável e o fato de pais apostólicos e de outros pais da Igreja, a exemplo daqueles, citarem frequentemente esses escritos como escritura. Alguns biblistas explicam esse fenômeno, dizendo que os primeiros pais da igreja simplesmente perderam o cânone bíblico que Jesus lhes deixou. Como, porém, os primeiros cristãos tendiam a transmitir as tradições de Jesus, tanto em forma oral quanto escrita, e como nunca mencionam que Jesus deu a seus discípulos um cânone bíblico, e estes nunca lhe atribuem uma coleção assim, é razoável concluir que ele não lhes transmitiu um cânone. Além disso, como não há consistência na ordem dos escritos na terceira divisão da Bíblia hebraica, é difícil sustentar que essa categoria existisse no tempo de Jesus. Tem uma passagem interessante nesse livro que ele diz assim: nos evangelhos, Jesus cita com mais frequência os salmos do que os demais livros do Antigo Testamento. Mas para os nossos propósitos, teriam Jesus e os primeiros cristãos também recorrido de forma autorizada a outros livros estranhos à literatura veterotestamentária? Por exemplo, teriam recorrido a alguma literatura apócrifa e pseudepigráfica, considerando a escritura, isto é, imbuída de autoridade? Parece não haver nenhuma dúvida razoável quanto a essa questão, embora muitos estudiosos atuais continuem a negar que isso tenha acontecido. Então eles utilizaram livros que não estavam na literatura reconhecida pelos judeus, mas utilizaram essa literatura como tendo autoridade. O interesse por uma coleção fixa de escrituras não produziu impacto evidente sobre os escritores do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento não sugerem nenhum interesse especial em limitar os livros da Bíblia a um número fixo. O que sustenta essa conclusão é o fato de haver muitas referências à literatura não canônica nos pais da Igreja, que com frequência se referem a ela como escritura, ou a usam de forma autorizada. Antes de examinar a evidente falta de interesse da Igreja primitiva pela composição de suas escrituras sagradas, vejamos alguns usos claros de literatura não canônica no próprio Novo Testamento. Então é importante, pessoal, nós termos conhecimento de algumas discussões, de alguns fatos que estão aí jogados debaixo do tapete. Às vezes, por medo, né? Às vezes as pessoas têm medo de que as pessoas se confundam, que elas se desviem, ou que elas tenham uma concepção errada a respeito de Deus. Às vezes existe um sentimento paternalista, ou um sentimento de que todos nós devemos ser pessoas a serem conduzidas sem nenhum raciocínio crítico, tudo aquilo que é falado. Então, tudo aquilo que você ouve, inclusive no canal escatológico, você deve julgar e reter aquilo que é bom. E nem por isso vamos deixar aqui de tratar de determinados assuntos, tá? Porque somos todos adultos. Inclusive, este canal não é indicado para crianças. Então vamos ler. Antes de examinar a evidente falta de interesse da Igreja primitiva pela composição de suas escrituras sagradas, vejamos alguns usos claros de literatura não canônica no próprio Novo Testamento. É provável que em Romanos 1, 24 a 32, Paulo esteja fazendo uso de sabedoria, 14, 22 a 31,
E em Romanos 5, 12 a 21, ele sem dúvida recorre às ideias presentes em Sabedoria 2, 23 a 24. A questão da canonicidade e sabedoria parece não preocupar Paulo, mas apenas os argumentos teológicos nela contidos. Então podemos utilizar os argumentos teológicos contidos em um Enoque para sustentarmos a verdade daquelas coisas descritas ali, a respeito do universo onde vivemos, que se coadunam com o texto bíblico. Em 1 Coríntios 2,9, Paulo cita como escrituras ou a ascensão de Isaías 11,34, ou um Apocalipse de Elias perdido derivado de Isaías 64,3. Judas 14 cita expressamente o livro pseudepigráfico Enoque 1,9. 2 Pedro também cita Enoque. O autor de Hebreus 1,3 evidentemente usa a sabedoria de Salomão 7, 25 a 26 e Tiago 4, 5. Parece citar uma escritura desconhecida. Esses usos da literatura não canônica no Novo Testamento e muitos outros, aparentemente, não constituíam motivo de preocupação para Paulo ou outros escritores do Novo Testamento. O cerne da literatura bíblica para todos os judeus no século I e até mais tarde era a lei de Moisés. Nos pais apostólicos, sucessores da primitiva comunidade cristã, há muitos usos da literatura não canônica, alguns deles mais eloquentes, inclusive. Nesse tema, temos que utilizar aquele versículo que afirma: julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Porque isso incentiva a pessoa a procurar conhecimento em outras fontes e saber justamente filtrar aquilo que vem da fonte, com o objetivo de saciar a sede de entendimento, de conhecimento, que é natural de todo ser humano. Foi Tertuliano que disse que a verdade é a verdade de Deus, venha de onde vier. E pela pesquisa que fiz de algumas obras que tratam do tema, até o século IV depois de Cristo era comum entre os cristãos a leitura do livro pseudepígrafo de 1 Enoque. E o embrião da rejeição, dizem os estudiosos, começou no século II com Júlio Africano e atingiu seu auge no século IV com Agostinho de Hipona. Entretanto, o posicionamento oficial no cristianismo ocidental, que descredenciou o escrito de Enoque como uma literatura útil à fé, se deu no Concílio de Laodiceia, no século IV, que afirmou que os únicos nomes de anjos autorizados pelas Escrituras seriam de Miguel, Gabriel e Rafael. Dessa feita, afastaram 1 Enoque, porque esse livro cita vários nomes de anjos. Então eles afastaram 1 Enoque do cenário teológico. E eu estava pesquisando, e a minha pesquisa foi como a igreja da Etiópia usa o livro de 1 Enoque, porque nesta igreja etíope o livro é considerado canônico. E o livro de Enoque tem um tratado astronômico, que Enoque teria sido levado aos céus por um anjo, e lá foi a ele explicado toda a função do Sol. Ele explica o caminho que o Sol percorre para iluminar a Terra. E fala também da Lua. Então essa busca por entender o uso do livro de Enoque na Etiópia me permitiu tomar conhecimento a respeito de 3 teorias que tentam explicar a origem do cristianismo naquele país. Existem 3 tradições que são discutidas entre os historiadores para descrever a chegada do cristianismo na Etiópia. E essas tradições nos ajudam a entender como os etíopes tiveram contato com a literatura judaico-cristã. A primeira ligação pré-cristã entre a Etiópia e Jerusalém é a introdução imediata do cristianismo, através do eunuco etíope. Vocês se lembram daquele evento narrado em Atos 8, 27 a 40?
em que Felipe sai atrás daquele eunuco. Então, entendes o que leis? Então essa é a primeira tradição que tem a ver com a introdução das boas novas no país etíope. Existe outra tradição que diz que Mateus evangelizou a Etiópia. Uma introdução apostólica mediante o trabalho de Mateus e outros apóstolos. E Mateus veio a morrer na Etiópia e por lá foi enterrado. E uma terceira vertente é que o cristianismo foi introduzido naquele país por comerciantes e viajantes que por lá passavam. Com base na tradição oral, pesquisas de importantes historiadores etíopes e evidência literária, existem fortes reivindicações para uma relação histórica de longa duração e vínculos religiosos entre a Etiópia e Jerusalém, que remonta ao tempo do rei Salomão. A história começa com a visita da rainha de Sabá para ver a fama de Salomão, e isso está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 a 13. Então, no momento dessa visita, a rainha de Sabá ela engravidou do rei Salomão. Nascido na Etiópia, Menelik I voltou a Jerusalém, onde teria sido educado na religião israelita, e em seu retorno à Etiópia trouxe consigo a Arca da Aliança, sacerdotes e escritos judaicos. Essa forte ligação entre a Etiópia e Jerusalém continuou até a época de Jesus. Portanto, é neste contexto que aconteceu a visitação do eunuco etíope a Jerusalém, que está registrado em Atos 8, e ele é considerado o primeiro cristão etíope. Com relação à teoria que defende a implantação do cristianismo na Etiópia através do ministério apostólico de Mateus, ela se baseia em escritos da época de Orígenes. Segundo um famoso autor, Orígenes diz que São Mateus foi o apóstolo dos etíopes. De acordo com esta tradição, Mateus foi à cidade de Archum, onde anunciou a mensagem cristã, fez discípulos, batizou o rei da Etiópia, mas foi martirizado pelo seu sucessor. Outros estudiosos defendem a hipótese de que o cristianismo foi introduzido na Etiópia a partir da cidade de Axum, porém não através do eunuco ou um dos apóstolos, mas sim por intermédio de comerciantes e viajantes que tinham contato com o mundo greco-romano. O que essas teorias têm em comum é que todas defendem que o cristianismo chegou à Etiópia no primeiro século, durante o período apostólico. Independentemente de qual seja a teoria correta, fato é que a institucionalização do cristianismo, posicionando como religião-estado, só ocorreu na Etiópia no século IV. É nesse contexto, vejam só que interessante, que aconteceu a produção de cópias e a disseminação de escritos judaicos e cristãos em larga escala no território etíope. Entre eles, o livro de 1 Enoque, que é considerado um livro autoritativo de natureza canônica para a Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, ou EOTC. Algumas práticas dessa igreja que possui vínculos profundos com o judaísmo são crença na existência da Arca da Aliança, construção do templo como cópia do primeiro templo judaico, nenhuma igreja pode funcionar sem um modelo padrão, a observância do sábado, observância da dieta alimentar de acordo com a lei mosaica, circuncisão dos meninos ao 7º dia de nascido, purificação ritual, 2 dias regulares para jejum. Após discutir todas essas práticas esmiuçadamente, Mikers Selassie conclui que a existência de tais influências judaicas e práticas profundamente enraizadas na Bíblia hebraica sugerem que o judaísmo era praticado pelo menos por um grupo de pessoas na Etiópia antes da introdução do cristianismo. É só no 4º século que o cristianismo se institucionalizou na Etiópia. Isso aconteceu durante o reinado do rei Ezana, na primeira metade daquele século, sob o comando do bispo Fermentius. Este é o primeiro grande momento em que acontece a recepção, transmissão e tradução de escritos religiosos judaico-cristãos para o Ge'ez, ou etíope clássico, como, por exemplo, a tradução formal das escrituras, sem qualquer distinção entre canônico e não canônico.
Então vejam só que eles não tinham essa distinção, tá? Então devemos perguntar, então nos perguntamos, por que este livro de 1 Enoque, que tem aí o tratado astronômico, ele é considerado canônico pela Igreja Etíope, porque essa análise é importante para dirimir dúvidas a respeito da canonicidade. E porque existe uma igreja que considera esse livro canônico. O fato de o livro de Enoque ter permanecido como escrito relevante para o ensino dos cristãos etíopes ocorreu, vejam só, ocorreu porque, diferente da Igreja Católica do Ocidente e do Oriente, que discutiu sobre a importância do escrito enoquita e seu lugar no cânone, culminando com a rejeição deste, tal debate não aconteceu na Igreja Etíope, que continuou a ter estima por 1 Enoque. Então foi uma questão, podemos dizer assim, uma questão acadêmica, porque essa discussão não existia e não veio a ocorrer esse embate na Igreja Etíope. A crença dos crentes etíopes, dos cristãos etíopes, a respeito dessa obra, é que esses cristãos, diferente da posição acadêmica que estudamos nas faculdades de teologia, é que eles acreditam que o livro foi literalmente escrito por Enoque e que contém profecias relacionadas a Jesus de Nazaré. Aliás, uma das vertentes, uma das teorias que falam a respeito da rejeição desse livro, diz respeito justamente que essa rejeição teria começado por rabinos judeus no século XV, que rejeitaram esse livro porque justamente traz profecias a respeito de Jesus. E para a igreja etíope, o livro das parábolas, que está inserido no livro de Enoque, é interpretado buscando relações com o ministério de Jesus. Essa associação tem sido a causa principal que tem despertado o interesse dos copistas pelo escrito em toda a história institucionalizada da igreja etíope, comprovado pela grande quantidade de manuscritos de 1 Enoque espalhados na Etiópia, a maioria deles nunca catalogado. Então vejam só, a citação desse livro na Bíblia, que conhecemos no Novo Testamento, canônico. Entretanto, esse livro é desprezado e alguns dizem que é herético. Entretanto, a igreja etíope o tem em grande apreço. E entendo que podemos ter esse apreço na compreensão desse livro de Enoque, naquilo que diz respeito, por exemplo, ao tema que estamos estudando neste Salmo 19, que para mim, né, é o Salmo astronômico. Então, essa ligação eu compreendo que pode ser feita perfeitamente sem nenhum atentado que seja a fé cristã, correto? Então ele diz aqui nesse salmo que dia a dia essa proclamação e esse testemunho profere o seu discurso de noite a noite, e noite a noite mostra conhecimento desse poder de Deus. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Portanto, aqui se trata de uma linguagem divina, encartada, incrustada nas obras das mãos de Deus, que vai muito além das palavras. Isso aqui tem a ver com a nossa percepção, como já foi dito em outro vídeo aqui, a respeito desse salmo, tá? Então diz aqui, sua linha vai por toda a terra e as suas palavras ao fim do mundo. Estamos a tratar aqui de uma terra bíblica, tá? Ao fim do mundo. Porque vemos aqui, ó, temos aqui essa terra plana. Então, vemos aqui que ela é limitada, certo? O fim do mundo é aquele lugar que o homem não pode alcançar, não é? Não pode alcançar. É o fim do mundo. Vai até as bordas da terra.
em todos os locais, certo? Sua linha vai por toda a terra. Aqui, esse domo gira por toda a terra. E as suas palavras ao fim do mundo. Neles, nesses céus, Deus pôs um tabernáculo para o sol. Então, existe um tabernáculo para o sol. E Enoque, em seu livro astronômico, descreve perfeitamente esse caminho do sol que lhe foi revelado por um anjo. E no Salmo 19, vemos a descrição desse caminho. Porque ele diz que o sol é como um noivo vindo de sua câmara e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Então o sol é como um noivo a sair de sua câmara. A palavra hebraica pode significar também aquele mosquiteiro, sabe? Ele sai de um véu. O sol está escondido por um véu e ele sai desse caminho como noivo. Como noivo a encontrar a noiva. Então o sol, ele tem aqui agora o seu magnetismo, tá? Tem aqui a sua força, a sua carga magnética. Isso aí já estamos especulando, tá? Eric Dollar, por exemplo, fala que o sol é um véu. Que ele é como se fosse oco, um transformador de energia. Bom, existe então uma energia nele. A gente pode perceber isso. Ele sai como noivo, quer dizer, a percorrer um caminho, ele percorre um caminho. A Terra está imóvel. Tá? Ela não é uma bola no espaço sideral. Ela está imersa em água. Ela está imersa em água. E este domo aqui é que nos protege desse oceano primordial. 2 Pedro 3,5. Por incrível que pareça, lá tem uma profecia a respeito dos globoloides, que éramos nós, globoloides, desde criancinha, mas Deus aí nos mostrou que não é assim. Mas muita gente ainda está naquele modelo da bola, né? Por quê? Porque 2 Pedro 3,5 diz que deliberadamente eles negam, ou deliberadamente eles rejeitam essa verdade de que a Terra ela foi tirada da água, e não de uma explosão, ela foi tirada da água e em meio à água ela subsiste, tá? Então o Sol ele sai como um noivo a percorrer o seu caminho como um homem forte para correr uma corrida. Um homem forte está cheio de energia, tá? E essa energia, ele está aí, né? O salmista diz que ele é como um noivo, e eu entendo nessa concepção que a noiva é a lua. A lua, se você for ler lá no livro de Enoque, ele explica as fases da lua. Porque a lua, ela tem a sua própria energia, a sua própria luz, tá? Então existe aí podemos dizer assim, uma parceria magnética entre esses dois corpos aqui. E uma coisa muito interessante é que a Bíblia fala de luminares, tá? A Bíblia a tradução que temos a respeito da palavra hebraica, que é traduzida por luminares, ela tem um outro significado também. E pode ser traduzido como maldições. Que Deus fez essas maldições. É porque no texto hebraico não existe a vogal, tá? O alfabeto é consoante. É consonantal, podemos dizer. E não existem as vogais. Portanto, a palavra escrita em consoante para maldições é a mesma palavra escrita em consoantes para luminares. Então, nesta Bíblia aqui, que é a Bíblia
textual, haja maldições na expansão dos céus para dividir o dia e a noite, e sejam para sinais e para tempos assinalados, e para dias e anos, e sejam como luminares na expansão dos céus para brilhar sobre a terra. E foi assim. E Elohim Aleph Tav, aí é uma partícula que não se traduz, é et, mas que tem um significado, mas não vamos falar disso aqui, porque não é o objeto de estudo do vídeo. E Elohim Aleph Tav constrangeu duas grandes maldições no luminar maior, Aleph Tav, para domínio do dia, e no luminar menor, para domínio da noite. Então, o Sol e a Lua são chamados de grandes maldições. Por que isso? No meu entendimento, é porque o Sol e a Lua obedecem a uma jornada que, do começo até o final da Terra, que nós conhecemos como sendo verdadeira, né, eles terão que percorrer este caminho sob as ordens de Deus. Porque não é a Terra que gira ao redor do Sol. Não, o Sol ele não tem todo esse poder, o poder de atração gravitacional. Isso é colocar uma luminária como Deus, como o centro de tudo que foi criado. E não é assim. O Sol e a Lua, na palavra de Deus, são vistos como maldições, porque eles têm que percorrer a sua trajetória, estão condenados a isso, a percorrerem essa trajetória do começo ao fim, até que surjam novos céus e nova terra. Então está escrito aqui, a saída do Sol é desde o fim do céu e seu circuito até os fins dele, e não há nada escondido de seu calor. Então vemos aqui, nada está escondido do seu calor. Na região que ele ilumina, porque ilumina localmente, nada foge ao seu calor. Então era isso que tínhamos a dividir com vocês. Então pensemos e, primeira coisa, raciocinemos e tenhamos cada vez mais certeza que este é o modelo da nossa verdadeira morada. O verdadeiro modelo da nossa verdadeira morada. Fica a dica.